Eu quero convidar a todos a se colocar em pé em nome de Jesus e a abrir comigo as suas Bíblias em 1 aos Coríntios, capítulo de número 10, versículo de número 31. Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo de número 31. Glória sejam dadas a Jesus. 1 aos Coríntios 10, 31. Glória a Deus. Que acharam, digam amém. Amém. Glória a Deus. Estou ouvindo barulho de Bíblias ainda, sinônimo de que os irmãos estão em procura, e é bom que todos encontrem, pois será a palavra que será refletida nessa noite para o nosso coração. Eu vou ler juntamente com os irmãos, que nos diz assim a palavra de Deus. Portanto, quer comais, quer bebais, ou quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Amém? Podem sentar, irmãos. Nosso presbítero Álvares já orou. Vamos meditar um pouco na palavra de Deus. Meus amados irmãos, a mensagem que eu tenho para compartilhar com vocês nessa noite é uma mensagem muito singular. É uma mensagem de instrução para a nossa vida, não apenas como cristãos, mas também como cidadãos, como servos e servas do Senhor. Quero nessa noite submeter a minha mensagem da parte de Deus ao coração de todos, ao crivo individual de cada um. Ou seja, eu vou falar coisas aqui impactantes e de repente, caso você fique surpreso, julgue o Espírito, procure, analise, e eu vou ficar muito feliz em saber que ao fazer isso você vai voltar e concordar comigo. Quero nessa noite falar um pouquinho com vocês, dentro dessa leitura que fiz, sobre o cristão e as ideologias políticas. Vamos analisar o texto, vamos analisar o tema e vamos destacar alguns aspectos importantes para nós aqui. Amados, o apóstolo Paulo está escrevendo para um grupo de irmãos que se encontravam na cidade grega de Corintos, e nesse perímetro aqui da nossa carta que lemos, ele está falando sobre a liberdade cristã, a partir do versículo de número 23 até o versículo 33. E ao falar sobre a liberdade cristã, o apóstolo Paulo diz que nós não devemos ser motivo de escândalo para ninguém. Tudo o que nós devemos fazer tudo o que for lícito e tudo o que edifica. E tudo que nós fizermos, nós temos que pensar no bem-estar dos outros. Obviamente que nesse contexto havia um problema entre os irmãos com relação à alimentação naquela época. Eu não quero me aprofundar muito na questão, pois quero me ater mais à questão da ética cristã, mas o apóstolo Paulo está falando para os irmãos que o que eles fossem fazer, quer comesse, quer bebesse, ou quer fizesse qualquer outra coisa, eles deveriam fazer pensando na glorificação de Deus. Os irmãos podem observar na leitura que fizemos,
no finalzinho do texto, verso 31 diz: fazei tudo para a glória de Deus. O crente em Jesus, ele deve se preocupar em glorificar a Deus em tudo aquilo que ele faz. O Senhor Jesus falou sobre isso no capítulo de número 5, versículo de número 14 a seguir, em Mateus 5, 14 a seguir de Mateus. Jesus disse: não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Não se acende uma luz e se coloca no alqueire embaixo de uma cama, mas coloca-se a luz no velador, para que ilumine todos os que estão na casa. Assim sejam as vossas obras, que os homens as vejam e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. O crente em Jesus, ele tem a missão de levar as pessoas a glorificarem a Deus com as suas obras, com as suas ações. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo: quer comais, quer bebais, ou quer façais qualquer outra coisa, façam tudo para que Deus seja honrado, magnificado, reconhecido, exaltado. Façam tudo para que Deus seja glorificado. Mas eu quero chamar a sua atenção nesse texto para o fato de que Paulo diz assim: quer façais qualquer outra coisa. Paulo está dizendo: se você comer, glorifique a Deus. Se você beber, glorifique a Deus. Se você comprar, glorifique a Deus. Se você vender, glorifique a Deus. Se você vestir, glorifique a Deus. O que você fizer, faça tudo para que Deus seja glorificado. E aqui agora nós começamos a entrar no cerne da mensagem. Irmãos, o cristão, ele tem dupla cidadania. Ele tem a sua cidadania celeste e a cidadania terrestre. E ao executar ações relacionadas à sua cidadania terrestre, ele tem que pensar em glorificar a Deus. E aí então surge uma pergunta: será que tudo que fazemos glorifica realmente a Deus em nossa cidadania terrestre? Será que quando alguém se dispõe a eleger um candidato, se dispõe a se colocar em um pleito político, será que ele realmente está glorificando a Deus? Ora, se ele não está glorificando, deveria, porque o texto diz: fazei tudo para a glória de Deus. Mas aí surge a seguinte questão aqui entre nós, irmãos: por que nós às vezes tomamos atitudes e muitas vezes essas atitudes não glorificam a Deus? Em alguns casos, principalmente no tema que estou tratando aqui sobre o cristão e as ideologias políticas, em alguns casos, é que o crente não conhece muito bem o mecanismo que existe por trás da questão política. E é necessário, dentro de mensagens como essa, em reuniões de crentes como essa, tratar sobre esse assunto, a fim de orientar o povo de Deus sobre esse tema. Irmãos, a questão não é o político. A figura do homem público, ele representa, por trás dele existe um partido. Por trás de todo partido existe uma ideologia. O partido é um grupo de pessoas que coadunam-se ideologicamente e escolhem uma pessoa para representar aquela ideologia presente na mente dos cidadãos daquele partido. E quando o crente em Jesus vai votar, vai escolher alguém ou se candidata ao pleito e não conhece as ideologias, ele pode não estar glorificando a Deus. E aqui que nós começamos a entender a importância dessa mensagem. Por quê? Vamos entender aqui o que é uma ideologia política. Vamos entender aqui qual é a sua origem, qual a sua expansão, para que a mente dos irmãos seja mais bem trabalhada. Tudo que eu vou falar aqui vai ser dentro da Bíblia, mas deixa eu começar a preparar o terreno aqui. Irmãos, o que é uma ideologia?
Ideologia é um conjunto de pensamentos, de ideias e doutrinas políticas que formam a visão social do cidadão. Deixa eu repetir de novo. Uma ideologia é um conjunto de pensamentos, ideias e doutrinas políticas que formam a visão social de um cidadão. Ou seja, todo mundo é ideólogo. Se eu perguntasse para você, irmão, como você acha que um governo deveria se portar, você vai dizer, ele deveria se portar honestamente, ele deveria cuidar da população. Se você disser isso aí, você está tecendo uma ideologia, que é uma visão política de mundo. Portanto, é impossível, dentro do ambiente político, não existir ideologia. Ela está presente, ela existe. A questão é identificar essa ideologia e, como crentes, glorificarmos a Deus, fazendo uso destas de modo sábio. Mas, antes de falar, como já disse o que é ideologia, o que não é ideologia, porque nem tudo é ideologia. Por exemplo, Paulo fala aqui, quer comais, quer bebais, ou quer façais qualquer outra coisa. O que é comer aqui? Ele está falando de carne. Naquela época, tinha gente que não queria comer carne, porque comer carne naquele momento, para alguns que tinham uma consciência mais fraca, estava comendo carne sacrificada de ídolo. Quando a pessoa, escute para você entender a diferença, quando a pessoa diz eu não vou comer carne, e a motivação dela é uma motivação de querer se consagrar a Deus, aquele pensamento é um pensamento religioso. Então ele não come carne por uma questão religiosa. Quando o indivíduo diz eu não vou comer carne por uma questão de saúde e por uma questão de que um animal tem que morrer para que eu possa me alimentar, isso é uma questão de filosofia de vida. Mas quando alguém diz assim, eu não vou comer carne porque eu protesto contra o governo daquele país que produz carne, isso é uma ideologia. Então perceba que no simples ato de comer carne existe a questão religiosa, existe a questão filosófica, a questão ideológica. Então tudo que você faz envolve ambiente político. Eu não vou fazer aquilo, eu vou para o protesto, ideologia, não vou para o protesto, ideologia. Então as ideologias estão presentes, vocês praticam ideologias sem nem saber. Continue ouvindo. Mas irmãos, aonde é que surgiu essa questão de ideologia, irmãos? A origem da ideologia ela é incerta, mas tudo indica que surgiu em 1620 com a ascensão do iluminismo. O iluminismo foi um movimento filosófico e intelectual que tinha como objetivo protestar contra a visão de mundo daquela época, ou seja, a visão absolutista nos países europeus. Então ali surgiu a ideologia. Mas a primeira vez que a ideologia recebeu este nome, meus amados irmãos, foi através de um filósofo chamado Destutt de Tracy, que viveu entre os anos de 1754 e 1836. Ele viveu o período da Revolução Francesa e ele conseguiu perceber no ambiente filosófico a presença de uma ideologia, a presença de um conjunto de ideias, de pensamentos políticos que formavam a visão do cidadão. E quando durante a Revolução Francesa, que teve o seu início em 1789, quando a Revolução Francesa aconteceu, ela aconteceu por um motivo óbvio. Eu estou falando de história para você entender o que acontece hoje. Eu vou trazer para hoje, para aqui agora. Escute. Quando a Revolução Francesa aconteceu, eles eram contrários ao absolutismo. O absolutismo na época dividia a sociedade em três grupos chamados de estados. O primeiro estado era a nobreza, o rei, o príncipe e a princesa. O segundo estado era o clero, a igreja católica. E o terceiro estado era a burguesia, composta pelos comerciantes e pelo povo do campo, camponeses, pelos comerciantes e camponeses. O que aconteceu foi o seguinte: como o rei
Luís XVI não estava regendo muito bem a França, o pensamento iluminista tomou conta da burguesia. A burguesia compunha cerca de aproximadamente 80% da população francesa da época. E esta mesma burguesia se voltou contra o rei, decapitou o rei e estabeleceu a Assembleia Nacional Constituinte Francesa dentro da Revolução Francesa, sob a influência do pensamento iluminista. O iluminismo tinha como função tirar o absolutismo. Qual era o absolutismo? A monarquia, um rei, e também o absolutismo religioso, uma religião, o cristianismo. Então o iluminismo protestava contra esse comportamento social, contra essa visão de mundo. E então, na Assembleia Nacional Constituinte, quando eles se reuniam, todos queriam mudança dentro da Revolução Francesa. Todos queriam mudança. Só que existia um grupo, existia um orador que ficava no meio, propondo as mudanças para o novo mundo. E um grupo assentava-se à direita e um outro grupo assentava-se à esquerda. Os que se assentavam à direita eram chamados de gerondinos. Os gerondinos eram de uma região francesa chamada de Gironde. Os que se assentavam ao lado esquerdo eram chamados de jacobinos. Basicamente vieram de um clube chamado Clube dos Jacobinos. E os jacobinos, eles eram radicais. Escute, os jacobinos diziam o seguinte: nós não queremos um mundo com os mesmos moldes do mundo passado. Queremos uma revolução total e absoluta, baseado naquilo que conhecemos através do iluminismo. Ou seja, aqueles que se assentavam à esquerda, os jacobinos, diziam: não queremos uma religião, o cristianismo, nós não queremos um rei, nós não queremos um governador, nós queremos um novo modelo de mundo que não seja o modelo de mundo que nós já conhecemos. Então eles eram radicais. Os que se assentavam à direita eram mais moderados, queriam uma revolução, mas ele dizia o seguinte: vamos manter uma revolução, mas os valores cristãos não devem ser tocados. A cultura real, não o governo, mas a cultura, os bons costumes não devem ser tocados. E nesse momento surgiu duas ideologias: ideologia de direita e ideologia de esquerda, que você ouve tanto falar aqui no Brasil hoje em dia. A ideologia de direita é chamada de conservadorismo. Aí não precisa nem dizer porque é conservador, né? Você já pegou na história. O outro era chamado de progressismo, progredir para frente, de progressismo. Por quê? Queriam mudanças progressivas, queriam mudar radicalmente. Então a Revolução Francesa influenciou toda a Europa. A Europa seguiu os moldes da Revolução Francesa, a visão dos iluministas. Isso veio para a América e inundou também toda a América, veio fazer efeito aqui no Brasil também. O Brasil era colônia. Nós estamos falando de 1789. O Brasil era colônia ainda. O Brasil é de 1500, era novinho. Mas mesmo assim influenciou profundamente aqui no Brasil. E essas influências acabaram, ao longo do tempo, evoluindo. O pensamento ideológico de direita atrelou à sua causa um monte de outras causas relacionadas ao conservadorismo. O movimento ideológico de esquerda atrelou a sua causa, sua ideologia, causas relacionadas ao progressismo. E no mundo inteiro é assim. Aonde existe a administração pública, existem esses dois espectros. Espectros são os níveis ideológicos de cada lado. Escute: centro-esquerda, esquerda e extrema esquerda. Centro-direita, direita e extrema direita. Você já ouviu falar assim: todo extremo é perigoso? Por esses extremos se relacionam justamente a esse comportamento. Tanto um como o outro extremados são perigosos. Então a pessoa tem que ser moderada. Então o que acontece é o seguinte, meus amados irmãos: hoje no mundo o estilo de governo desses grupos se manifesta muito na nossa sociedade. Muito na nossa sociedade.
deixa-me criar aqui um quadro bem rapidinho, depois eu vou entrar aqui explicando realmente o que nos toca mais diretamente. Irmãos, para você ter uma ideia, vamos falar aqui, por exemplo, sobre aspectos de governo de direita e de governo de esquerda. Porque quando as eleições vierem aí na frente, ano que vem, e você for votar em quem você quiser, veja o espectro, se é de direita, se é de esquerda, e você vai estar votando nisso que eu vou estar falando aqui. Tá? Fazer tudo para a glória de Deus, mas com entendimento. Escute, por exemplo, o Estado, sobre a vida do cidadão, ele tem algumas características muito interessantes. Por exemplo, o desenho dos governos fala sobre o relacionamento do homem com o Estado, da economia com os meios de produção, do papel do Estado, das leis e da expansão de mundo. Aí vem, para a direita, o homem e o Estado. O Estado pertence ao homem. Para a esquerda, o homem pertence ao Estado. Percebeu a diferença? Para a direita, o Estado tem que lhe servir. Você manda no Estado. Para a esquerda, o Estado é quem manda em você. Ele é que decide os seus rumos. Quando for escolher, lembre disso. Continuando. Para a economia, na direita, primeiro estágio, liberalismo. É aquilo que é chamado aqui no Brasil de privatização. O atual governo, ele privatiza tudo. Por quê? Ele é de direita. Se você quer um governo que privatiza, vota de direita. Não quer, já vou falar da esquerda. O primeiro estágio é o liberalismo, é a privatização. O segundo estágio é o capitalismo, é onde os grandes negócios começam a acontecer. Para a esquerda, os meios de produção, socialismo. O que é socialismo? Estatização de tudo, ou seja, tudo pertence ao governo. O correio é do governo, a televisão é do governo, a rádio é do governo, tudo é do governo. Então isso é socialismo. As escolas são do governo, tudo é do governo. Aí vem o outro estágio, o comunismo. Porque o primeiro estágio da esquerda é o socialismo, o segundo é o comunismo. Onde tudo é comum a todos, onde tudo é de todos. Esses são estados. Aí vem aqui o papel social do Estado. Para a direita, o Estado, ele é administrador de riqueza. Ou seja, o Estado não concentra riqueza. O Estado só administra. Ele não produz, ele só administra. Os impostos vão e voltam. Para a esquerda, o Estado é produtor de riqueza. É por isso que eles estatizam tudo. Deixa eu usar um exemplo aqui no Brasil. Aqui no Brasil, quando fala assim, vamos privatizar a Petrobras, alguém fala assim, a Petrobras é nossa. Você tem certeza que é sua? Essa gasolina desse jeito aí, você tem certeza que é sua? Esse gás de cozinha desse jeito, você tem certeza que é sua? Pense direitinho. Então, tudo na esquerda é centralizado. Então, os meios de produção, o Estado ele é, para a direita, administrador, e para a esquerda ele é produtor de riqueza. O Estado produz riqueza para a esquerda. Para a direita, quem produz riqueza é o empresário, mas para a esquerda quem produz riqueza é o Estado. Continue escutando. Leis. As leis para a direita devem ser isonômicas. As leis para a esquerda devem ser identitárias. Que é lei isonômica? Presta atenção. O camarada roubou. Matou. Quantos anos ele tinha? Aí tem a lei, prisão perpétua, né? Quantos anos ele tinha? Aí ele tinha 14 anos, prisão perpétua. Não estou defendendo nada não, estou citando um exemplo. Prisão perpétua, porque é lei isonômica. O que é para Mané, é para José. Mas para a esquerda não. A lei é identitária. É assim. Quantos anos você tem? 14. Então você não pode ser preso. Por que você vê hoje tanta diversidade de delegacia de idoso, delegacia de criança, delegacia de isso, delegacia de... Por quê? Porque as leis de esquerda são identitárias. O nosso país tem leis identitárias. Continue ouvindo. A expansão de mundo. Para a direita, ela é nacionalista. Ela só toma conta do país dela. Para a esquerda, ela é mundial. Mas, irmão, aonde é que nós conseguimos encaixar o nosso pensamento nessas ideias que você está tentando nos orientar com relação à nossa cidadania aqui na Terra? No que eu vou a partir de agora dizer. Irmão, o cristão e as ideologias políticas, o cristão precisa entender ao menos 4 importantes questões
como essas ideologias veem os nossos valores, como é que eles nos enxergam. Aí nós vamos ver o seguinte: as ideologias políticas de direita e de esquerda com relação, primeiro, a Deus, como cada uma vê Deus. Segundo, com relação à palavra de Deus, como elas veem a palavra de Deus. Terceiro, com relação à família, como é que elas veem a família. Quarto, com relação à igreja, como é que elas veem a igreja. Eu vou destacar esses 4 pontos, como essas ideologias veem, e aí eu termino a mensagem. Porque a minha mensagem é levar você a fazer tudo para a glória de Deus. Aleluia. Primeiro, irmãos, o cristão e as ideologias políticas de direita e de esquerda com relação a Deus. Primeiro ponto. Irmãos, quem é Deus? Deus é um ser espiritual e triuno, possuidor de atributos que são inclusivos, exclusivos. Deus é tremendo, Deus é maravilhoso, Deus é indescritível. Mas como é que o ambiente ideológico desses viés enxergam Deus? Vamos começar pela direita. A direita entende que Deus existe. A ciência existe que Deus existe porque o Estado ele é laico, mas não pode ser laicista. Então o que é o Estado laico? É um Estado que não tem religião, mas não é laicista porque não proíbe a religião. Então para a direita, Deus existe, Deus é real, e os valores cristãos devem ser conservados. Por quê, pastor? Lembra da história que eu te falei? Os fundamentos da direita são conservadores. Vem de conservadorismo. Então para isso, a direita, ele tem esse pensamento. Os seus grandes pensadores como Edmund Burke lutou pela preservação do cristianismo entre os anos de 1729 a 1797. Joseph Master lutou também pelos direitos dos valores da monarquia entre 1753 e 1821. E também era defensor da família. Luiz Bonardes, né? Era defensor das tradições cristãs. Eram pensadores, eram indivíduos que lutavam. Enquanto as pessoas vinham com ideia de mundo contraditório, ele vinha dizendo: não é bem assim. Foram pessoas que tinham ideologias diferentes naquele momento, mas que eles são a favor das tradições. Mas para a esquerda, como é a visão deles sobre Deus? Escute, para a esquerda, Deus não existe. O Deus da esquerda é a razão, porque eles têm como fundamento o iluminismo. Sabe o que o iluminismo defende? O Deus da razão. Para o iluminismo, tudo isso você constata depois. Pode pesquisar, faça a prova. Que vai parecer que eu estou puxando brasa com alguma sardinha, mas não. Por isso que eu estou falando, submeto, que tem gente me assistindo pela internet. Submeto ao crivo dos irmãos. Vão pesquisar, porque parece que eu estou puxando brasa, mas não estou não. Então para a esquerda Deus não existe, porque a esquerda tem como base o iluminismo. O Deus do iluminismo é a razão, é o conhecimento. Eles acreditavam que a ideia de um Cristo, de um Deus absolutista não existe, que o ser humano é que é o centro de tudo, e entra em cena o famoso antropocentrismo humano. Aí ele dizia o seguinte: Deus como divindade é uma criação das classes dominantes para dominar as classes dominadas. Ou seja, eles veem como guerra de classe. Eles acreditam que Deus é uma criação que foi feito para dominar um grupo de incautos. Essa é a visão da esquerda sobre Deus. Não existe, meus amados irmãos, os esquerdos, pode existir, eu até anotei uma frase que eu vi na internet, existem cristãos de esquerda, mas não existe esquerda cristã. Chocante, não é? Mas deixa eu te provar que não existe. Escute, irmãos, os pensadores de esquerda, meus amados irmãos, Denis Diderot, né, desprezava Deus. John Locke era ateu. Frederick Will Nietzsche desprezava Deus, era ateu. Karl Marx era ateu. O resultado dessa ideologia é um Estado ateísta. Esses indivíduos, eles não acreditam em Deus. Os ideólogos, os caras que pensavam na Revolução Francesa, que vieram até meados de 1800 e alguma coisa, eles não acreditam em Deus. E a política, a administração pública fundamenta-se na ideia desses indivíduos. Para a esquerda, Deus
atrapalha mais do que ajuda, porque impede com que determinadas leis, determinados valores, determinadas condutas avancem na pauta social. Mas como é que o cristão deve se posicionar? O cristão deve se posicionar da seguinte forma: o cristão precisa entender que as bases da sociedade é Deus. Se tirarem Deus da sociedade, se colocarem o ateísmo na sociedade, vão destruir a sociedade, porque uma sociedade sem Deus é uma sociedade sem valor, é uma sociedade sem nobreza, é uma sociedade sem perspectiva de futuro, sem perspectiva de eternidade. Mas uma sociedade com Deus, ele sabe que é um Deus no céu, que mesmo que as coisas estejam ruins aqui embaixo, ele sabe que o controle está nas mãos de Deus, e o cristão deve se posicionar dizendo não a qualquer forma de ateísmo. Mas vamos continuar por causa do tempo. Em segundo lugar, o cristão e as ideologias de esquerda e de direita com relação à Bíblia. Como é que essas ideologias se identificam com a Bíblia? Como é? Vamos lá. Irmãos, que a Bíblia é um livro que contém outros livros dentro dela. A Bíblia tem 66 livros, sendo que 39 estão no Antigo e 27 no Novo. Foi escrita por aproximadamente 40 escritores, sendo escrita num período ou num intervalo de 1.600 anos. Contém 1.189 capítulos, 31 mil versículos. É o livro mais lido do mundo e tem um único autor: Deus. Aleluia. Só Deus é o autor da Bíblia. Então isso aqui, a palavra Bíblia vem de biblon, que é biblioteca. A Bíblia é um livro que está onde está registrado a palavra de Deus. A Bíblia é o manual do fabricante, é o livro de conduta, de regra para os indivíduos como é que se portarem diante de Deus e viverem aqui embaixo em paz. A Bíblia orienta o homem. Mas o que é a Bíblia para a direita? O que é a Bíblia para os governantes de direita? O que é a Bíblia para eles? Vamos lá. Irmãos, para a ideologia de direita, a Bíblia é a palavra de Deus. Porque a ideologia de direita tem como base o conservadorismo, o clero católico e a ética cristã. Então, como eles vieram de uma nascente conservadora, como por exemplo o filósofo Immanuel Kant, que era teólogo e era filósofo, eram defensores da palavra de Deus em meio a um mundo que queria revolução, em meio a um mundo que entendia que o pensamento humano deveria prevalecer sobre as escrituras. Então por isso que são chamados de conservadores. Países conservadores, eles incentivam a livre circulação e leitura da palavra de Deus, como é o caso de alguns países europeus e dos Estados Unidos da América. São países de ideologia de direita. Então os países de ideologia de direita, a Bíblia é livre, pode ser lida, não é vista como ameaça, as pessoas podem ler tranquilamente. Qualquer país de ideologia de direita, ele tem essa perspectiva. Mas e para a esquerda? O que é a Bíblia? Bom, para a ideologia de esquerda, a Bíblia é um livro que deve ser contido. Nas ideologias de direita, no princípio das ideologias, que é o socialismo, a Bíblia, o Evangelho, ele não deve ser encorajado, mas deve ser controlado. Irmãos, países socialistas, a palavra de Deus é controlada. Quer ver um exemplo? Na Venezuela, já não se prega o Evangelho livremente como se pregava há 20, 15 anos atrás. Então, países socialistas, eles controlam o crescimento do Evangelho. Ele não permite a livre circulação. Se você tem uma livraria evangélica e vive num país socialista, o governo vai mandar fechar sua livraria. Porque ele vai dizer assim: quem quiser ler a Bíblia, vai na biblioteca central, porque lá tem uma Bíblia para todo mundo, quem quiser ler. E não pode ser vendida em livraria, mas lida em uma biblioteca do Estado. Porque lembra do que eu falei? É muito interessante. Lembra das díades que eu falei? Que o Estado controla tudo? Até a leitura o Estado controla. O que você vai ler, o Estado controla. E a Bíblia é um livro que o Estado controla. Todo país socialista é controlado, leituras são controladas. Por exemplo, se você chegar em país socialista, você não acessa a internet como você acessa aqui, baixa a Bíblia. E não, ela é controlada, o governo conta, você não baixa. Aplicativos não baixa.
que são socialistas. Continuando, meus amados irmãos, os pensadores comunistas, que já é um outro nível, o socialismo é o primeiro nível. O segundo nível, que também é socialismo, é o comunismo. No comunismo, a Bíblia é completamente proibida. Por exemplo, na União Soviética de 1922 a 1989, a Bíblia foi completamente banida pelos governos de Lenin, Stalin, Nikita Khrushchev, Brezhnev e outros. Foi banida a Bíblia, não podia ter Bíblia na antiga União Soviética, junto de vários países. Por exemplo, na China, em 1966 até o dia de hoje, não existe Bíblia para a população. Existem as Bíblias que existem em poucos templos. Lá são Bíblias reeditadas pelo governo. Por exemplo, não sei se vocês sabem, repetindo aqui para transmitir confiança, tudo está submetido a crivo dos irmãos pesquisem. Eles modificaram o texto da Bíblia para beneficiar o governo de Pequim. Na cena em que Jesus livra a mulher adúltera, ele diz que Jesus ajudou a apedrejar aquela mulher. Então eles colocam Jesus como um vilão para que o Estado saia como herói. Na China é assim. Continuando, e é proibido lá também, é controlado. Deixa eu te contar outra coisa que você talvez não sabe. Você sabia que na China os pastores não são pastores? São agentes do Estado. O Estado faz tipo um curso público para professor. O cara entra, ele vai para a igreja, que na verdade lá tem poucas reuniões. Os cultos lá são pequenos. E mesmo nos cultos, os agentes do governo leem um texto da Bíblia adulterada e apresentam uma visão estatal da Bíblia. O que eu estou pregando aqui era terminar de ser pregado e ser morto na metralhada pelos policiais lá na China. Lá é tudo diferente, o evangelho não é liberado lá não. Continuando, eu estou falando sobre a relação dos governos com a Bíblia. Continuando, na China, desde 1966 até hoje, com a Revolução de Mao Tse-tung até hoje, a Bíblia ela é controlada e banida. Na Coreia do Norte, desde 1945 até hoje, não pode ter a Bíblia. Se você for pego na Coreia do Norte, meu querido, com um exemplar bíblico, você é morto. Lá é comunismo, país fechado. O que eu estou pregando é simples, mas é muito sério. Nós temos que fazer tudo para a glória de Deus. Irmãos, em Cuba o evangelho também é controlado. No governo cubano, um padre, que na grande maioria lá tem muito padre, igrejas evangélicas elas são poucas, tem Assembleia de Deus lá, mas igrejas são pouquíssimas, que o governo controla a entrada de igreja, e a igreja para abrir lá tem que obedecer uma série de protocolos, e até o que eles vão falar passa pelo crivo da censura, porque lá é uma ditadura do governo. Irmãos, os países comunistas são terríveis. Eu me lembro aqui da história do pastor André, que quando agora em 80, né, na verdade, que a cortina de ferro caiu em 89, agora em 80, ele era conhecido como contrabandista de Cristo. Deixa eu contar a história dele bem rapidinho aqui. Quando ele ia entrar, às vezes ele ia entrar nos territórios da cortina de ferro na Rússia para levar a Bíblia, ele sabia que se ele fosse capturado ele morria, e vários irmãos, na tentativa de levar um exemplar bíblico para as pessoas na Rússia, morriam na fronteira. Quando era descoberto, morria, porque contrabandear a Bíblia nesse lugar equivaleria a você contrabandear a pior coisa do mundo em um país socialista e comunista. E André levou umas Bíblias no capô do carro dele, um Fusca. E ele disse que quando chegou na barricada, que ele ia entrando na Polônia, os guardas pararam ele disse pronto. Ele disse que ele começou a orar no volante do carro: Senhor, cuida da minha esposa, cuida dos meus filhos, abençoa a tua igreja, que o capô do carro estava cheio de Bíblia. De repente o guarda bateu no mão dele e disse assim: documento. Ele deu o documento do carro. Deus vai fazer o quê? Ele: vou levar umas mercadorias aí. Onde estão as mercadorias? Estão no capô da frente. Da chave do carro, foi lá abrir o capô do Fusca, que é na frente, né? Como não sabe. Hoje que os capôs do motor dos carros são na frente, mas antigamente era no fundo. É a Kombi, lembra aqueles carros antigos? Aí quando foi abrir o capô, ele disse que orou de Senhor: já vi o Senhor fazer cego ver, mas hoje eu quero que o Senhor faça alguém que veio ficar cego. Que o cara foi lá, abriu o capô, caiu, olhou, fechou o capô, e ele em espírito, depois o cara bateu no ombro dele: tem aqui a chave do carro, esse documento, e faça o favor de andar rápido, porque as bananas que você está levando está quase ficando ruim. O camarada viu fruta,
Deus cegou o comunista para que a Bíblia pudesse entrar na Polônia, porque se descobrisse que ali estava a Bíblia, ele seria morto. Mas mesmo diante de todas essas situações, dificuldades, sempre tiveram heróis que romperam essas barreiras, missionários e missionárias. Alguns não voltaram, mas outros voltaram e contaram testemunhos fantásticos que até hoje são contados em cultos de outra missionária. Mas nós não precisamos passar por isso. Não precisamos. Quer façasse qualquer coisa, faça tudo para a glória de Deus. Tudo. Qual deve ser o posicionamento do cristão com relação à visão desses governos e a Bíblia, irmãos? O cristão tem que entender que a sociedade sem a Bíblia ela se destrói, porque a Bíblia é o meio através do qual a sociedade identifica os valores da parte de Deus para a humanidade. Então, irmãos, uma sociedade sem a palavra de Deus, ela fatalmente irá se destruir. E o diabo sabe disso, e é por isso que quando o diabo levanta esses regimes totalitários, ele imediatamente tira a Bíblia das pessoas. Irmãos, quer comais, quer bebais, ou quer votares, ou quer façares qualquer coisa, faça tudo para a glória de Deus. Aleluia. Conheça a história. Você que vai cair na internet aqui, conheça a história. Vamos lá, em terceiro lugar, porque nós estamos correndo, depois daqui falta um item, a gente termina, irmãos. O cristão e as ideologias de direita e de esquerda com relação, já falamos aqui a Deus, com relação à Bíblia e agora com relação à família, bem rapidinho. Com relação à família, irmão, o que é família? Família é um conjunto de pessoas de uma mesma raiz genealógica. A composição da família é pai, marido, esposa e filhos, ou casal e prole. A família é uma instituição divina. Deus foi que criou a família. A família é a coluna dorsal, é a célula máter de uma sociedade. A partir das famílias é que se formam as sociedades. Então isso é família. Deus foi quem criou a família. Irmãos, para a ideologia de direita, o que é família? Irmão, para a ideologia de direita, a família ela deve seguir um modelo patriarcal, com papéis bem definidos em sua natureza. O que significa isso? A família, para ser família, tem que ser homem, mulher e filhos. O modelo é patriarcal, modelo de patriarca. Continuando, a família ela deve ser considerada como uma propriedade privada, ou seja, o Estado não tem que interferir na sua família. O Estado não tem que dizer para você o que você hoje em dia, se você punir seu filho que está errado e alguém der queixa, você vai preso. Ué, você puniu que estava errado e se der queixa, você vai preso. Aquele filho que você está corrigindo. Exatamente. Por quê? Porque para alguns a família não é uma propriedade privada, é uma propriedade do governo. Lembra do que eu falei lá atrás? Que para o viés de direita, o Estado pertence ao homem. Para o outro, o homem é que pertence ao Estado. Então tudo é dele, inclusive a sua família não é sua, a sua família é deles. Mas para o viés de direita é diferente, irmãos. A família é uma propriedade privada. Foi instituído por Deus e é a base da sociedade. A família deve ser guardada e protegida porque ela é a base. Se alguém quiser destruir um rio, não precisa ir lá no Foz, não. Basta vir na nascente. Contamina a nascente e vai contaminar o rio todo. Joga petróleo na nascente e vai contaminar tudo. Então a família deve ser protegida. Então, pelo viés, irmãos, ideológico da direita, como nós estamos analisando aqui, a família deve ser protegida. Mas correndo, e para a esquerda? O que é a família para a ideologia de esquerda? Bom, como a esquerda tem como base o iluminismo, no iluminismo tinha três adágios. Era igualdade, liberdade, igualdade e fraternidade. Como ele pega o princípio de igualdade, para eles não existe um padrão de família. A família se reconfigura por si só. Então para eles não existe padrão patriarcal, não. Raimundo, Jaciara e família não. O padrão que quiserem dar para a família, para eles é família. Viveu debaixo do mesmo teto, para eles é família. Bicho com gente, gente com bicho, tudo para eles é família. Isso no primeiro estágio, que é o estágio do socialismo, onde eles aceitam tudo, onde eles começam a jogar as migalhas, começam a jogar a isca para os peixes. Continue observando comigo. Estou terminando. Estou pregando sobre o cristão e as ideologias. Escute, irmãos.
Não há papéis definidos, nem modelos pré-determinados. Os modelos se determinam por si só no socialismo. E é uma propriedade estatal, é o que eu falei, é uma propriedade estatal. Não tem poder sobre si. Por exemplo, aí começa a dizer assim: a educação de filhos, estilo de condução, controle de natalidade. Irmãos, olha que coisa interessante. A esquerda controla até o número de filhos que você tem que ter. Escute esse dado que eu fiz questão de anotar aqui. Na China, em 1970, quando a Revolução Chinesa aconteceu, e a Revolução Chinesa assumiu o viés de esquerda, eles disseram que o chinês só poderia ter um filho. Pastor, se tivesse dois, ele dava fim no segundo. Assim que nascesse, ele dava fim no segundo. Desde 1970 até 2016, agora recente, só podia ter um filho. Você sabe, de 2016 para cá, foi permitido na China, o governo disse agora, você pode ter dois. Não pode ter três. 2. Você quer ser controlado pelo Estado? Então escolha a esquerda para a sua vida, é uma boa pedida. Se quiser ser livre, não. Continue escutando. Sabe o que aconteceu na China recentemente? O resultado dessa política de natalidade desastrosa, desequilíbrio populacional. 32 milhões de homens a mais do que mulher na China. Ou seja, existe muito homem e pouca mulher. Por quê? Eles controlaram a natalidade da população. O governo chinês descobriu também que ele perdeu em territórios internacionais por falta de recrutas para o seu exército, e agora permitiu que os homens pudessem agora se reproduzirem. Sabe qual é a conclusão que eu chego? É que toda vez que o Estado quer meter a cara de uma coisa que não é da conta dele, dá nessas coisinhas aí. Então, o governo de esquerda, ele tem a família como algo dele. Para a esquerda, a família de Péricles não é de Péricles, é do governo brasileiro. Para a esquerda, a família de Raimundo e de Júnior não é de Raimundo nem de Júnior, é do Estado. A família do presbítero Álvares não é dele, é do Estado. O filho de Gabriel não é dele, é do Estado. Para a esquerda é assim. Enquanto que para a direita você é dono do Estado, para a esquerda o Estado é quem é seu dono. Manda em você em tudo. A educação do seu filho, quem diz é ele, quem dita a regra é ele. Você não vê escola particular hoje em dia? Agradeça ao viés de direita que existe, porque se não fosse do Estado não existia nem escola particular, porque eles não abrem mão de nada. Você nunca observou como é estranho aqui no Brasil o correio, não? Agora que a internet torou o correio no meio, não foi? Mas você nunca observou, não? Pastor, o que é isso? Livre mercado permite que outras pessoas concorram. Para a esquerda é assim, tem uma padaria, o pão é 50 mil reais. Se quiser comprar, como, se não quiser, morrer de fome. É assim. Livre mercado não, tem 50 padarias. Você compra na padaria que vai oferecer melhor recurso. É livre mercado, liberalismo, capitalismo, é isso. Você fala tão mal, né? Ao capitalismo, alguns falam assim, deixa eu aproveitar o ensejo aqui, você pode um item para a gente terminar? Assim, os burgueses. O esquerdista prova que ele não conhece nem a história dele, porque quem criou a revolução de esquerda foram os burgueses franceses. O que é um burguês, pastor? Burguês é alguém que habita no burgo. O que é um burgo, pastor? Cidade de comércio. Não tem Salvador? Salvador é o burgo da Bahia, também chamada de capital. É onde as pessoas iam comprar e vender, é burgo. O comerciante que comprava e vendia era burguês. Então todo mundo aqui é burguês, quem compra, quem vende é burguês. Aí a turma da esquerda fica falando mal de burguês, não deveria falar, primeiro, porque eles são burgueses, assim como nós. E segundo, porque a ideia de burguesia não é essa. Então, voltando à questão, meus amados irmãos, aqui, o Estado de esquerda controla tudo, o Estado de direita, ele não controla nada. Não nessas funções de família. Sua família é livre. Assim como Deus criou você ter filho, quantos filhos você quiser, o máximo que o Estado vai dizer é, você assume. O máximo que o Estado vai dizer é isso. O máximo, mas não vai se meter em nada. Se o seu filho está errado, só repetindo para terminar, se o filho está errado e você punir ele errado, não é punir, quebrar braço, não é punir, dá uma surra. A Bíblia diz que quem retém a vara, não é um provérbio, está cheio de versículo que diz que tem que, quando estiver errado. Não está na Bíblia. Não está na Bíblia. Quando alguém, um pai
pai pune o filho no universo socialista e esse filho dá uma queixa do pai, o pai é preso. No universo socialista, assim, porque o filho pertence ao Estado. No universo de direita, não. Está errado, tá? O pai tem que punir. Quem não pode punir é o Estado, mas o pai tem que punir. Aí os filhos hoje são tudo ousados, né? Desrespeito ao pai, se tornam rebeldes, vão para o mundão. Quem é que eles vão encontrar lá na frente? O próprio Estado, que falou que não era para o pai punir, usa a Rondesp para punir. O próprio Estado pune. Então é melhor, porque aquele ditado é verdadeiro. Ó. Educação vem de berço. O colégio do bairro aqui, o Maria Rega, ele vai ensinar matemática, português, geografia, mas educação, quem dá sou eu e você, os nossos filhos. Em último lugar, para terminar, meus irmãos, cristão e as ideologias de direita e de esquerda com relação a Deus, já falei, com relação à Bíblia, já falei, com relação à família, terminei de falar, em último lugar, com relação à igreja. Irmãos, o que é a igreja? Irmãos, a igreja, ela é uma instituição divina. A igreja, ela tem o seu sentido físico e metafísico. O sentido físico é a igreja material que nós estamos como instituição. Metafísico é a igreja espiritual. A igreja como instituição espiritual, ninguém pode parar. Ela sempre vai acontecer independente, mesmo debaixo de perseguição. Vai continuar. Mas a igreja como instituição, como é que esses governos de viés de esquerda e de direita veem a igreja como instituição? Vamos lá para terminar? Vamos lá. De direita, eu sempre começo pela direita, né? Estou falando de direita para a esquerda. De direita, como você já está prevendo aí, para a ideologia de direita, o Estado é laico, mas não é laicista. O que é um Estado laico? O Estado laico é um Estado sem religião. Laicista, que ele não proíbe religião. As pessoas que compõem o poder podem ter suas religiões. Ele é laico, mas não é laicista. A expressão religiosa é legal. O Estado promove. O Estado pode, através dos seus agentes, não através da organização estatal, dos seus agentes, promover a religião. Prova disso é, por exemplo, aí de direito, por exemplo, presença de crucifixos em lugares públicos. Você já viu? Chega no hospital, tem lá cruz. O Supremo Tribunal Federal aqui do Brasil tem lá uma cruz lá. A presença de Bíblia, você chega nos lugares, tem Bíblia. Lugar público, tem Bíblia. No lugar do Estado, tem Bíblia. O Estado como instituição, ele não promove, mas as pessoas que ali estão, por exemplo, o pastor Raimundo é juiz. Aí está sentado no gabinete dele, ele tem aqui de um lado o Código Civil, a Constituição e a Bíblia no gabinete dele. E lá atrás ele coloca lá um símbolo da cruz. Mas no Estado comunista não é assim, eu vou falar daqui a pouco. Então o Estado é laico, mas não é laicista. O atual governo, no final do ano passado, você vai poder ser ano novo, ele fez um culto de ação de graças lá, convidou todos os parlamentares, quem gostava e quem não gostava dele. Convidou o pastor Marco Luciano, Abílio Santana, e outros estavam lá, glorificando a Deus. Os pastores estavam lá, Silas Malafaia e outros, a Valdomiro Santiago, o Edir Macedo, todo mundo estava lá, os padres estavam lá, com culto de ação de graças. Então o Estado, ele não promove, mas não proíbe. Mas os seus agentes podem promover o seu ambiente de trabalho. Não pode coagir ninguém a ser. Como se tiver um macumbeiro também, ou feiticeiro que trabalha no ambiente desse aí, ele pode colocar o símbolo das coisas dele, mas não pode influenciar ninguém. Porque o Estado é laico, mas não é laicista. Como nós somos um país com 85% de cristãos, então a tendência é que o cristianismo apareça mais na máquina estatal. Mas nos países são assim. Uma prova disso também, só continuando aqui, um outro exemplo, mostrando a presença da religião, da igreja, em países livres de direita, por exemplo, são os feriados. Feriados santos. Vai lá, mesmo que seja do calendário católico, né? E tem calendário evangélico também. O dia de Aparecida, São João, aí tem tem o dia dos evangélicos, né? Tem amanhã, que é o feriado de Conceição da agenda católica. Aí no sincretismo também são outras religiosas. O Estado não promove, não proíbe, mas permite que os seus, caso queiram, façam. O feriado, inclusive, de amanhã é só aqui em Salvador, nos outros lugares já não é. O nome das nossas cidades, São Paulo, Salvador, né? O nome das nossas cidades, Belém, né? Demonstram a presença da fé cristã. As instituições que nós vemos, o nome de hospital,
Paulo, tem hospital lá que é Jorge, tem hospital lá que é Coração de Maria, tem hospital lá que é Menino Jesus, tem hospital lá que é evangélico. É a livre expressão da religião. A igreja é livre, as pessoas são livres, mas isso em países de direita. A igreja é vista como o terceiro setor, ela contribui na assistência social como um braço auxiliar do governo, promovendo orfanatos, recuperação de drogados, aconselhamento às pessoas. Então a igreja é livre na direita. Por que, pastor? Aí você só volta na história comigo. Eu tenho que voltar na história. Você volta na história comigo. A base era o clero católico, que sustentou ali o cristianismo da direita. Mas a esquerda ela é anti-absolutista. Ela não queria mais isso. Ela queria um novo mundo sem Deus. Um mundo com razão. Um mundo antropocêntrico. Ao invés de ser um mundo teocêntrico, um mundo antropocêntrico. Desculpa. Irmãos, vamos correr aqui por causa. Aqui tem também, fala de leis. Eu coloquei até aqui, leis que beneficiam a igreja. A igreja aqui, está vendo esse ambiente de culto aqui? Isso aqui, se alguém entrar para bagunçar, é crime, tá? Entra um agente público, policial, para bagunçar aqui, é crime. A guarnição da lei, porque em país de direito é assim. Mas qual é a visão de esquerda sobre igreja? Vamos lá. A ideologia de esquerda e a igreja diz o seguinte: no socialismo, o Estado é laico e laicista. As atividades são controladas. Irmãos, o que é um Estado laico e laicista? O Estado não tem religião. E o agente público tem que ser antirreligioso. No socialismo é assim: o camarada pode até ser cristão, trabalhar, digamos, como um juiz, mas não é para ter nenhum símbolo da religião dele ali. Ele é proibido de usar um anel, um crucifixo. É laico e laicista o Estado. Completamente laico e laicista. Aqui, por exemplo, na Venezuela, não tem que usar a Venezuela, não. É um exemplo mais próximo da visão do Brasil. Aos poucos o cristianismo está sendo controlado. Vários missionários estão sendo expulsos dali, quando não saem corridos dali. Qualquer atitude que o governo considere suspeita, ou ele dá fim no cabra, ou o cabra foge dali. É controlado o evangelho lá. A igreja não tem liberdade. O pastor Raimundo está aqui. O pastor Raimundo diz assim: vamos abrir no próximo ano uma filial da, deve ser um exemplo, no Largo, ou na Pituba, ou lá, ele vai lá e abre. Vai lá e... Mas em país socialista, ó, não. Se pegar ele fazendo reunião em casa, com um grupo de 15, 20 pessoas, e o governo não tiver controle daquilo, ele já sai dali algemado. Porque o governo controla tudo. E quando a religião cai, tem que ser do jeito dele. Estou terminando. Desculpa por causa do horário, irmãos. Eu tenho que passar isso para a igreja. Irmãos, estamos terminando. Irmãos, ainda continuando aqui. É laicista. Na Nicarágua é assim, Cuba é assim, na China é assim, na Rússia é assim, na Coreia do Norte é assim. Em alguns países da América Latina são assim. Essas atividades... então o Estado ele controla a igreja no seu sentido total. Deixa eu contar aqui a história do Richard Humbert. Richard Humbert ele foi um missionário que ele viveu nos anos de 1965 a 1989 na Romênia. E ele tinha uma igreja chamada Igreja Subterrânea, que tem um livro que todo mundo pode ter acesso aqui, As Igrejas da Romênia. Ele escreveu esse documentário, seu livro. E lá ele não podia pregar o evangelho na Romênia em lugar nenhum. A igreja, os comunistas fechavam a igreja e puniam severamente os crentes. E ele relatou o inferno que é viver em um país socialista e comunista como cristão. Porque basta que você entenda o seguinte: a Revolução Francesa veio tendo como base o iluminismo para destruir ou para jogar por terra o absolutismo, que incluía a questão religiosa também. Queria uma visão de mundo sem Deus. E aí nasceu os viés, como eu acabei de falar, de esquerda e de direita. Aí eu termino. A Bíblia diz: quer comais, quer bebais, ou quer façais qualquer outra coisa, escolhei quem vai te representar. Qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. O crente não tem ideologia, quero deixar bem claro, ele não tem ideologia. Mas há ideologias que eu não vou citar aqui, que eu sei que você pegou, que se aproximam mais da
fé cristã e outras se distanciam. Quando você for votar, entenda que você está votando em ideias, irmãos. Quando você for escolher seu representante no próximo ano, você está votando em ideias. E poderá ser que você escolha uma ideia que se estatize no seu país e que amanhã mensagens como essa não podem ser pregadas. Mas aqui é uma mensagem de esclarecimento para crente. Isso aqui é para crente. Se fosse culto público, eu não pregava isso para crente. Isso aqui é para crente. É para você entender. Quando ele fala direita ou esquerda, você entender. Conservador ou progressista, você entender onde surgiu, como surgiu e como se abate sobre nós essas coisas. Mas eu oro, irmãos, para que Deus nos dê sabedoria. Porque a Bíblia diz que quando o justo reina, o povo se alegra. Mas quando o ímpio reina, o povo chora. Mas feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Curve sua cabeça e permita-me orar e passar ao pastor.